Bom, eu sou Edmil, participei aqui de um podcast com companheiros maravilhosos dessa associação, onde discutimos alguns elementos da lei de incorporação. É uma lei complexa, bastante antiga, e que traz reformulações para o mercado, reformulações importantes, traz balizadores muito importantes para o mercado, e a discussão é longa, permite várias nuances, várias segmentações para discutir cada etapa dessa lei. Foi um prazer imenso participar e espero que tenham gostado. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos no segundo episódio desse nosso podcast da Adnotari, o Adnocast, e hoje vamos dar continuidade na análise da Lei de Incorporações, 60 anos da Lei de Incorporações. E olha só, estamos aqui, sim, com o nosso grande presidente da Adnotari, o Mauro Antônio Rocha. Tudo bem, doutor Mauro? Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Kikunaga, Edmil? Prazer estar com vocês. Vamos lá, então, mais um episódio. Maravilha, também aqui ao meu lado, grande querido, nosso doutor Marcos Vinícius Kikunaga. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui na mesa com o doutor Edmil. É isso aí, Caraca, ó. Eu vinha de bermuda, eu falei, não, Edmil vai vir, deixa eu ir mais apresentável, né? Que a honra é muito grande. Verdade, aliás, deixa eu aproveitar para apresentar o nosso convidado, doutor Edmil Adib Antônio. Ele tem uma experiência fantástica na área do direito, incorporações. Ele foi por muitos anos gerente nacional da Caixa Econômica Federal, trabalhou lá por mais de 35 anos. Ele também sempre teve uma ligação muito grande com financiamento habitacional e agora há 13 anos ele trabalha, né, em construtora, na MRV, não é isso? E está no ramo da construção civil, grandes incorporações, e é o nosso convidado hoje do podcast, que a gente tem muito orgulho, muita honra. Obrigado pela presença aí em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a todos, agradeço demais esse convite, é uma honra, realmente uma honra gigantesca sentar com pessoas tão importantes, tão conhecedoras. Eu tiraria 80% do que o Dr. Marcos disse e fico só com 20% para a gente continuar o assunto. Eu estou há bastante tempo, principalmente com financiamento habitacional, né? Só na Caixa foram 35 anos aí, mas estou há 42 anos nessa. Minha praia maior é o financiamento realmente, né? As áreas de financiamento, mas gosto de incorporação, gosto desse assunto e estou à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Aliás, a área de financiamento habitacional é uma área de grandes questões, né? Grandes problemáticas, sim. Né? Mas olha só, vamos trabalhar então com a Lei 4591 de 64, que está fazendo aí nossos 60 anos, e nós estamos nesses primeiros episódios do Adnocast trabalhando a respeito dela. Se você não viu, vá lá e veja no canal do YouTube o primeiro episódio, que nós tratamos muito sobre a Lei de Incorporações. É uma base para que você também tenha essa continuidade neste episódio de agora, perfeito? E olha só, vamos começar falando sobre o Memorial de Incorporação, né? O Memorial de Incorporação, ele é a peça fundamental, a peça-chave, né? E aí eu queria levantar aqui para vocês a discussão com relação à complexidade desse memorial de incorporação, com relação à documentação necessária, a relevância desses documentos para a realização dessa incorporação. Vamos lá. Antes de passar para o Edmil, só um detalhe interessante. Eu também fui gerente comercial de construtora, Edmil, da Tricuri, né? Hoje é Trisul, 2 anos. Eu nem imaginava, quando eu entrei, o que era um tapume. Você imagina? Você imagina a qualidade do gerente comercial. Mas eu tinha bom senso, né? E aí você começa a entender algumas coisas que a gente comentou no nosso primeiro episódio. Primeiro, que é o viés consumerista da incorporação imobiliária, que é a proteção, a tutela do adquirente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o memorial de incorporação. Por que ele é relevante do meu ponto de vista? Justamente para você especializar, para você identificar as unidades que serão alienáveis e, com isso, trazer segurança jurídica para o adquirente.
Porque senão é um contrato aleatório, né? Ah, vou te vender alguma coisa. O quê? Sei lá, vou te entregar no futuro. Então, assim, é importante o memorial para assegurar o que vai acontecer, o projeto que será entregue no futuro. E temos muitos casos no mercado imobiliário de haver uma diferença entre o memorial e o objeto que será entregue, né? Então, assim, a incorporadora, por exemplo, esquecer da piscina. Né? Esquecimento, né? Esquecer da piscina. Então, assim, é muito importante o memorial para isso, para assegurar o objeto que será entregue, o tipo de empreendimento que será entregue. Então, a complexidade do memorial é descer as minúcias do projeto, fazer a leitura, a leitura do projeto é muito importante. Então, por exemplo, hoje eu faço memorial, mas eu não sou leviano para eu fazer sozinho. Então, o que eu faço? Eu tenho um parceiro engenheiro e eu faço a primeira leitura com ele. Ó, tá aqui o projeto, faz a tua primeira leitura. E aí ele faz a primeira leitura, me passa. Aí eu faço a segunda leitura. E aí a gente senta para conversar. Por quê? Porque a leitura do projeto, cada desenho representa algo, né? Então aquele retângulo com um xizinho no meio significa um vazio. Então é muito importante você, na hora da elaboração do memorial, você ter uma pessoa que conheça projeto para poder fazer essa leitura. Porque senão a informação vai errada e isso pode prejudicar a incorporadora. Que é uma via de mão dupla, porque você precisa saber ler o projeto de engenharia e ele precisa saber ler o que você... Aí vem a pergunta, quem é que faz o memorial? E a lei não fala, o memorial é feito pelo empreendedor, por qualquer pessoa. Então precisa ter habilitação para fazer memorial? Não. Então geralmente no mercado quem faz? O pessoal que saiu de cartório. O pessoal que saiu de cartório, ele sabe o que é o memorial, quais são as identificações, sabe ali sabe fazer uma leitura, mas não sabe fazer uma leitura mais aprofundada. E às vezes essas informações são relevantes para o empreendimento, não é, Edmil? Exatamente. Eu queria fazer aqui uma observação, até aproveitando a brincadeira, esqueceu a piscina, né? Ele esquece a piscina, mas não coloca duas esquecendo que era só uma, né? É sempre de uma para o nada. Mas a grande questão que eu vejo no memorial, o memorial para mim ele é fundamental, porque ele transcreve, transformando em obrigações aquilo que você projetou, aquilo que alguém projetou. Uhum. E obviamente, como você está vendendo algo para o futuro, para o adquirente, é importante que ele tenha detalhado, porque ele pode se socorrer de qualquer um, né? Nada impede que um adquirente vá para um engenheiro, vá para um advogado, buscar toda a informação sobre aquele memorial. O memorial firma compromisso. Ele diz o mínimo que será colocado, mínimo do ponto de vista de bônus mesmo, né? Porque você pode aumentar, obviamente. Você não colocou piscina, de repente há concordância, você põe piscina. Ninguém faz isso, mas eu estou dizendo, poderia fazer? Pode. E muitas consultoras às vezes fazem mesmo, fazem salão de festa que não estava previsto, colocam, sei lá, né, vamos dizer, ar-condicionado. Ou seja, o memorial é uma base mínima daquilo que eu estou te vendendo. Lembrando que na incorporação você sempre está vendendo o futuro, nunca o presente. Sim. E aí é pior ainda, uma coisa é você comprar um carro onde o sujeito anda, faz test drive, faz o que ele quiser, leva para o mecânico e observa tudo que tem. A outra coisa é eu projetar um carro, te mostrar um desenho e dizer é isso que eu vou te entregar. E você não sabe se dentro desse carro o banco é de couro ou não é, né? Se tem multimídia ou não tem multimídia. É exatamente a experiência é diferente. Exatamente. Hoje em dia a gente usa na construção civil aquelas realidades virtuais, onde a pessoa vai lá, coloca e ela se sente sentando dentro de casa, o apartamento mobiliado. É a evolução do modelo decorado. Exatamente, é uma evolução, só que é uma evolução onde ele pode inclusive interferir, porque você tem modelos de apartamentos que você também altera o memorial é flex. Mas não o memorial, aquele da incorporação, mas o memorial final do apartamento. Porque como você tem drywall, você tem, né, uma você série vai ter de opções de planta. Isso, você tem opções de planta que você pode vai ter um momento da escolha, né? Que é firmado depois num contrato, que esse contrato também faz lei entre as partes, porque é lícito e etc. Mas o memorial ele é fundamental nessa estruturação.
E aí, se a gente for falar de financiamento, que é a minha praia, eu vou só puxar um assunto aqui, ele se torna mais fundamental ainda. Porque, por exemplo, os bancos, ou eu vou falar da Caixa, onde eu trabalhei, que eu conheço a metodologia, a Caixa usa desse memorial e do memorial de venda para o cliente, porque ela passa a acompanhar a obra exigindo a evolução daquele memorial vendido. Então o memorial tem sim um fundamento que é garantias para aquele adquirente. Ou seja, ele pode executar em cima daquilo dizendo, este é o meu mínimo, você não fez nem o mínimo. Lá na obrigação de fazer no momento futuro, se necessário. Exato. Então ele para mim é sim um papel fundamental na constituição e na materialização daquilo que o projeto fez. Porque eu aprovo o projeto, agora eu preciso dizer o que esse projeto vai ter. Né? Porque olhar o projeto é lindo, é tudo, mas assim, isso aqui vai ter, eu vou conseguir construir isso, eu vou fazer aquilo. E a construtora, óbvio, a incorporadora, seguir essa metodologia daquilo que ele planejou. E o legal é essa garantia dupla, né, que se tem, porque você tem a garantia para o adquirente, sim, caso lá no final, né, ele não tenha aquilo que é entregue, o prometido não foi entregue, mas quando a Caixa ou outra instituição, que provavelmente deve ter também esse tipo de acompanhamento de evolução de obra, é uma garantia dupla durante o processo de construção também, né? Exatamente, e eles acompanham, né, e cobram essa execução. E, obviamente, qualquer alteração, eu estou dizendo alteração que seja para pior, né? Para melhor, você não pega anuência, porque ninguém reclama do melhor, obviamente. Exato. Mas quando é alteração que vai trazer qualquer tipo de prejuízo por questões, vamos dizer, por casos aí fortuitos, não, você de repente tem lá uma quebra no mercado de alguma empresa que não fornece mais aquele material, você precisa trocar a marca, por exemplo. Se não tiver dentre aquelas marcas do memorial, você tem que muitas vezes submeter. Elas têm que ter a aprovação de normas e etc. Não é uma coisa tão simples você sair daquele memorial para um outro memorial que não constava. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Edmil. O memorial, geralmente, ele não traz as minúcias das técnicas construtivas, né? E isso aí se torna um problema. Vou dar um exemplo para você. Há uns 2, 3 anos atrás, eu tive uma situação que uma cliente, eu advogava para a construtora, ela foi contratada para executar um projeto lá de, se não me engano, 21 milhões, 17 milhões, uma coisa assim, quase lá nos 20. E a incorporadora chegou para a construtora e falou assim, ó, é o seguinte, você vai ter que derrubar para 11. Como eu vou derrubar? Se o meu orçamento é 20, como é que eu vou derrubar para 11 milhões? E por que eu vou ter que derrubar? Não, então, na hora do cálculo da viabilidade econômica, fizeram o cálculo errado. Ou seja, se o custo de obra é 20, qual que é a margem de lucro? Você tem que vender a 21, 22, 23, 24, para cima. Isso. E o VGV do empreendimento era, sei lá, 14. Erraram assim, mas erraram grosseiramente. Ué, se o VGV é 14, como é que você vai contratar uma obra a 20? Você já entrou no prejuízo logo no começo. Já. Antes de começar, já está no prejuízo. Aí a construtora veio porque a incorporadora, isso aí foi uma questão de problema de gestão dentro da incorporadora, né? Tanto que o sócio que era responsável por isso sumiu, o cara desapareceu. Aí a construtora falou, ó, contrataram uma empresa de análise de risco lá, uma empresa que fez uma auditoria e falou que tem que derrubar para 11, que o custo dessa obra tem que ser 11. Aí eu falei para ele, faz o seguinte, você tem que se pautar no memorial de incorporação. Tudo que tiver no memorial de incorporação você tem que seguir, que é o mínimo. É isso. Aí foram fazer as análises das técnicas de construção. E aí vem um problema. Que a construtora, ela, no contrato de construção, ela garantia aquela obra durante os 5 anos. Então, qualquer tipo de problema na obra, ela teria que arcar. Entendeu? Aí vem o problema. Se eu estou fazendo uma obra de 20 milhões, eu estou usando técnicas construtivas que não vão gerar problema para mim. Porque não adianta eu fazer um mau serviço agora, porque lá na frente eu vou ter que atender essas demandas. Só que, se eu derrubar para 11 milhões, é evidente que a qualidade da obra não vai ser a mesma. E aí?
Olha, Como é que sai? Porque eu falei, fica... É aqui, você vai receber os 20 milhões. E que acabou, você não vai derrubar nada. Aí ele fez lá uma economia, derrubou para 18, falei, acabou. Ah, a incorporadora é parceira. Eu falei, isso não é parceria. não, isso não é. Isso não é parceria. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você que vai responder depois dessa obra aí. Isso é corresponsabilidade negativa, inclusive, porque podemos até entender que é um conluio em detrimento da qualidade, né? Porque, claro, sem analisar, né? Questão de custo de obra, de repente ela pode ter sido supervalorizada e, na verdade, ser 11 e erraram para 20, mas, na verdade, ela era 11. É incomum? Não seria também. Não é o caso, né, citado, mas eu estou dizendo, poderia ser? Poderia. Eles fizeram um VGV correto de 14, só que na hora de planilhar o custo, puseram um custo exagerado. Somaram alguma coisa errada. Ou puseram bases erradas mesmo para cálculo, né? Fizeram errado. O erro não é incomum, porque são seres humanos fazendo. Agora, com certeza não dá para você tirar em qualidade, e essa questão dos 5 anos, ela é para todas, né? Todas as obras, o incorporador, junto com o construtor, eles são responsáveis por 5 anos por aquilo que fez conforme a própria lei, e alguns materiais até mais tempo, etc. O mercado já colocou dentro disso seguros, né, para esse prazo posterior, inclusive vício de construção, o SBE, os vícios ocultos. Isso, aquelas coisas que o mercado já foi adequando, os bancos, e você tem seguros para essa parte também, para garantir o construtor. Agora, dentro de um financiamento, isso já não teria passado. Porque no financiamento eles analisam o custo e analisam o VGV. Agora, normalmente, quando você tem um empreendimento muito grande, dividido por módulos, que você contrata por módulo é uma figura bancária que não é dentro do jurídico, não é exatamente isso, né, da área jurídica, mas o que é? O empreendimento, por exemplo, de 4 torres e você divide em 4 etapas. Aquelas fases. Isso. Só que cada fase dessa você faz um contrato separado com o banco, um contrato de financiamento para cada etapa dessa. E a entrega é diferente, óbvio. Só que o que acontece? Na primeira etapa, ela já carrega toda a área comum do empreendimento. Ela tem que existir plenamente, inclusive exaurindo tudo aquilo que é prometido. De maneira que, se o consultor, vamos dizer, dissesse, eu não vou construir os outros 3 blocos, o primeiro estaria pleno. Então, se tem piscina, tem que estar no primeiro. Né? A infraestrutura toda tem que estar no primeiro. Isso, isso no financiamento. E, muitas vezes, esse primeiro, ele pode ter um VGV e custo muito próximo a ponto de não dar lucro na empresa, porque o lucro vai vir dos outros 3 blocos. Isso pode acontecer, mas não passaria, por exemplo, um custo de 20 para um VGV de 14 em hipótese alguma, porque ele já nasceu morto. A empresa já nasceu quebrada, né? Vamos dizer assim, ela tem que se descapitalizar em 6 mil, porque o 14 não cobre nem os 6 milhões. E o banco tem técnico para analisar isso? Sim, com certeza. Com certeza. Absoluta. O banco faz todos esses cálculos para aprovar o empreendimento. Mas tem uma área dentro do banco de engenharia que faz esse tipo de análise. O financiamento é tripartite, né? Você tem uma análise de engenharia, uma análise jurídica daquelas peças, inclusive para, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe do jurídico, que pode tirar a propriedade, né, evicção, etc. Onde o Dr. Mauro, inclusive, é brilhante nisso, estruturou isso muito bem dentro da Caixa. Eu tive o prazer, né, de estar ao lado dele por tantos anos acompanhando a qualidade. Vocês trabalharam juntos, né? Quantos anos? Trabalhamos 10 anos praticamente. 10 anos? 10 anos. Que maravilha, hein? Só que eu na área de financiamento, o Dr. Mauro na área jurídica, era o chefe da área jurídica, né? E com o conhecimento todos que já trazia do mercado e o conhecimento que ele tem, agregou muita qualidade em discussão de normas, inclusive. No nascedouro do Minha Casa Minha Vida, nós dois estávamos lá, né? Eu fiquei em banco durante o Minha Casa Minha Vida por 3 anos. Depois é que vem para o mercado, continuo nele, mas já não mais em banco. Então essas áreas todas foram estruturadas e um processo de apoio à produção, que é o financiamento à produção, né, para as incorporadoras, ele passa por análise de engenharia, inclusive de projetos e etc., né, análise de engenharia, documentação, legalização, aprovações dos órgãos ambientais e etc., tudo isso é analisado. Passa pela análise jurídica, que é com relação à propriedade, né, enfim, aquilo que ofensor à propriedade, seja
atual ou futuro, né, eventual insolvência do alienante do terreno, por exemplo, ou mesmo, né, algumas ações que venham que possam anular, né, a própria propriedade ali, discussões. Existe uma análise financeira, vamos dizer assim, uma análise que é negocial, que envolve inclusive o financeiro, a capacidade da construtora em tomar aquele crédito. E além disso, existem os seguros para tudo isso. Né? Existem formas de proteção ao cliente, a exigência do patrimônio de afetação, que passou a ser exigido pelo Banco Central, que é uma outra garantia. Então é um conjunto de coisas destinadas à garantia do adquirente final. O interessante é que tudo isso funciona muito bem quando tem uma instituição financeira por trás desse empreendimento, né? Ou seja, financiando a obra. Né? Mas quando não há esse, porque existem inúmeras incorporações que o incorporador vai lá com uma construtora e de forma direta faz isso, e isso retira muitas dessas garantias, né? Então para o adquirente acaba sendo muito mais seguro ter entrar, né, adquirir uma unidade numa incorporação que tenha por trás uma instituição com credibilidade, né, uma instituição financeira, né? Porque o banco, eu não gostaria de usar esse título, mas vou usar que fica mais fácil de entender. Ele é sócio, né? Ele vira sócio daquilo. Porque, responsabilizando-se também. Exatamente, porque veja, não pelo vício construtivo, porque não é. Eu acho até que o judiciário, de maneira muito errônea, inclui banco nas ações de vícios construtivos e etc. Porque o banco não é o engenheiro da obra, né? A análise que ele faz, ele visita a obra para a questão de pagamento da obra, porque ele se substitui na figura do mutuário, porque ele detém o dinheiro para pagar o incorporador. Mas ele não é o responsável técnico, ele não está visitando aquela obra todo dia para dizer você não usou cimento, você usou areia. Não é esse o nível de responsabilidade dele. Claro, ele vai acompanhar o projeto, ele sabe o memorial e a execução tem que seguir isso. Mas você tem dentro da obra os ARTs, toda pessoa que é responsável, quem aprovou. Senão assim a prefeitura também estaria responsável porque o sujeito usou areia. Mas a NBR 15575/2013 nasceu por causa desse problema. Isso, exatamente. E nós temos aí, só para... Eu gosto de fazer essa distinção porque eu vejo muitas ações correndo onde, via na minha época também, onde o banco acaba entrando... O solidário, né? E assim, as decisões dizendo, não, mas o banco é responsável porque ele acompanhou. Não, uma coisa é o engenheiro da obra que acompanha a obra todo dia. Né? Igual o cozinheiro, você come num restaurante, você não é responsável se a comida está queimada. Não é porque você come, você vai lá todo dia no almoço. Mas todo dia você está no almoço. Sim, mas eu almoço. Eu não estou na cozinha acompanhando. É a mesma história do banco versus construtora. É importante que se frise. Eu vejo por um ponto de vista um pouco além, porque assim, o banco não está lá de graça. Ele está ganhando dinheiro, né? Então ele está participando da cadeia de fornecimento daquele produto em específico e está tendo uma remuneração, uma contrapartida que é o lucro que ele vai obter. Então nada é de graça. Então assim, ainda que ele não tenha um conhecimento técnico específico do dia a dia da obra, mas acho que tudo que você trouxe, doutor Edmil, faz com que realmente o banco ele assume, pelo menos em parte, né, alguns riscos desse empreendimento, né, que vai ser realizado. Então, é claro que pode ser que algumas decisões tenham algum tipo de excesso com relação a vícios, com relação à obra e tal, mas com relação, por exemplo, a entrega do empreendimento, aí já é uma questão completamente diferente. Mas né? Aí nós estamos falando de outra... Então, eu acho que a gente precisa realmente... e é claro que mesmo que seja um corresponsável, você tem o direito de regresso, né, entre o banco e a incorporadora, a construtora que seja. Né? É que o banco, inclusive, como ele tem os seguros, veja, ele tem métodos para garantir a finalização da obra. E ele garante e assume. Né? E o risco está com ele. O que eu estou trazendo não é exatamente a entrega da obra, nem o memorial da obra. O que eu estou dizendo é que você pode ter dentro da obra situações que o banco não vê. Não é? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, uma coisa é a exigência da entrega. Vamos pegar o caso da Caixa, por exemplo. A Caixa tem seguro para garantir isso. Ela exige que 100% dos recursos do custo estejam sob gestão dela. Então ela possui, na largada, 100% do dinheiro suficiente para concluir o empreendimento. Ela pode, no caso, tirar a construtora e substituir por outra, acionando o seguro. Então a entrega é uma coisa. Agora,
a técnica utilizada na construção, né? Que vem até no esteio da tua pergunta, né? Isso, essa técnica é que eu não vejo como o banco teria essa responsabilidade. Sim, entendi. Porque o banco também vai se garantir da qualidade daquele imóvel financiado por 30 anos, muito mais do que o incorporador. Mas aí vem uma pergunta, Edmil. Quando você faz uma leitura ali da 459/64, que ela trata do patrimônio de afetação, tem um dispositivo que eu não vou me lembrar qual é, 31C, 31D, que ele vai falar o seguinte: a instituição financeira custeará suas expensas um responsável por fazer o acompanhamento técnico da obra, uma coisa nesse sentido. Então, assim, é a ideia da comissão de representantes. Qual que é a função primordial da comissão de representantes? Fiscalizar a obra. Fiscalizar no sentido, do meu ponto de vista, no sentido técnico, o que você está fazendo e qual é o material que você está utilizando, que é a ideia da ANBR, que é a norma de desempenho, a ANBR 15575/2013. E aí vem a pergunta: o banco, quando ele manda o engenheiro lá fazer análise, ele não vai exigir nenhuma prova da técnica e do material utilizado naquela construção? Não, do material em si não. Você pega, por exemplo, uma parede de concreto. Sim. Certo? Que você faz aí, vou pegar uma MRV que faz um apartamento a cada 3 minutos. Você faz uma concretagem de um apartamento inteiro em minutos. O engenheiro chega 2 minutos depois. Pronto, a qualidade do concreto, veja, cada empresa tem a sua responsabilidade. Quem fornece o concreto tem a sua responsabilidade pelo que forneceu, e o incorporador está responsável por tudo isso. Agora, o banco foi lá fiscalizar se a parede foi feita ou não. Ele já não tem mais condição de saber se aquele concreto foi bem usinado ou não. Mas como é que ele fiscaliza a norma de desempenho, a execução da norma de desempenho? Porque a norma de desempenho, ela traz a obrigação do resultado, não da técnica. Então, assim, eu quero uma parede de concreto. Então, ele assim, mas a parede de concreto, ela tem que ter algumas garantias de qualidade e de periodicidade de estrutura. Como é que eu vou? Como é que o banco faz a fiscalização do cumprimento da norma de desempenho? Veja, toda a aprovação inicial, né, inclusive os ARTs, as empresas que fornecem os materiais para a obra são empresas qualificadas que cumprem a norma. Então você já tem no nascedouro do material o cumprimento das normas. Então não são materiais aleatórios. A empresa não pode, por exemplo, vamos dizer que eu esteja construindo com uma concreteira qualquer aí super qualificada. E aí, de repente, eu falo, vou bater um concreto aqui na minha casa mesmo, numa construtora. Vamos dizer que fosse possível isso. Eu não posso fazer isso dentro de uma construção, né? Porque você tem o fornecimento disso, você tem as notas disso, então você tem um compromisso dentro da cadeia construtiva. Você, quando apresenta todo o projeto para aprovação do banco, o banco sabe todas as marcas que você está usando, e é isso que eu digo, você tem, por exemplo, às vezes 2, 3 marcas, só que todas as 3 marcas são qualificadas. Vamos pegar um exemplo real. Nós não podíamos executar, ou não se executava parede de concreto. Né? Você fazia blocos estruturais, parede, tijolo e tal. Quando veio a parede de concreto, ela passou por N estudos, inclusive aqui do Instituto, né, de vários institutos que são técnicos balizados para isso. Então eles fazem todos os ensaios, a necessidade, e depois disso ele vai para a aprovação da norma. E aí é incluído em norma. Antes de ser incluído em norma, se você for usar esse material, ele já tem que ter toda aquela passagem, e o banco exige isso, toda aquela passagem de aprovação. Não é um material que você simplesmente decide colocar agora e testar na obra. Você pode testar ali na sua casa, num canteirinho, mas não como obra para o adquirente. Tá. E as empresas que vão usar dessas técnicas ou vão fornecer os materiais, elas são habilitadas perante a instituição financeira? Elas não são habilitadas, na verdade, elas são conhecidas, né? Ela não vai lá se habilitar, não é um processo assim, mas elas são conhecidas, porque elas estão no mercado, essas normas, elas têm as aprovações, então são empresas que o próprio mercado técnico reconhece como válidas.
O que não significa que nenhuma empresa dessa possa cometer Sim. um deslize, mas aí nós estamos falando de uma fora da lei, né? Quer dizer, Sim, claro. Mas uma coisa interessante, só para validar o que o Dr. Edmil comentou aqui, realmente é o 31C da Lei 4591 de 64, ele fala o seguinte: a comissão de representantes e a instituição financiadora da construção poderão, é uma faculdade, nomear as suas expensas, pessoa física ou jurídica, para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação. Né? O patrimônio de afetação, o andamento da obra. Aí vem o parágrafo primeiro. A nomeação a que se refere o caput não transfere para o nomeante qualquer responsabilidade pela qualidade da obra, pelo prazo de entrega do imóvel ou por qualquer outra obrigação decorrente da responsabilidade do incorporador ou do construtor, seja legal ou oriunda dos contratos de alienação das unidades, de construção ou de contrato eventualmente vinculado à incorporação. Ou seja, ele é consumerista, por isso que eu fiz a pergunta. Eu fiz a pergunta porque ele é consumerista. Então, na cabeça dele, pega todo mundo, joga dentro do mesmo saco e fala assim, ó, daqui tem que sair dinheiro para poder indenizar as pessoas. Só que você vê que a própria lei, ela já deixa claro, ó, ele vai ser fiscal. A pessoa jurídica ele vai fiscalizar. Mas essa fiscalização não atribui a ela, não atrai a ela a responsabilidade civil. Aí a gente tem que fazer um corte para discutir isso na relação consumerista. Daria um episódio só sobre isso, né? Porque aí você tem um conflito de normas que pode, né, uma norma pró-consumidor com relação a uma outra disposição que pode gerar aí uma interpretação. A função de fiscalização é do Conselho de Representantes. Conselho de a Comissão de Representantes. Não é? Conselho de Representantes. No entanto, o Conselho de Representantes pode não se considerar capacitado para aquela fiscalização. Pode acontecer também da instituição financeira entender que aquele Conselho de Representantes não tem capacitação para isso. Então, a lei dá uma possibilidade de ambos, ou cada um deles, nomear uma pessoa especializada para aquela fiscalização. Certo? Exatamente. Isso não significa que eu contratei um fiscal, não significa que eu passo a ser responsável pelo resultado. Não, eu apenas apliquei uma possibilidade legal de manter uma fiscalização naquela obra. Veja, eu queria só pegar dois exemplos bem grosseiros. Eu gosto sempre de falar de exemplo, porque se a gente se a gente pegar o caso de uma farmácia, por exemplo, onde o farmacêutico é responsável pelos remédios que fornece, tá certo? E aí ele me forneceu um remédio para dor de cabeça, e nesse remédio que ele me vendeu, inclusive tinha estricnina e eu faleci. Qual é a responsabilidade do farmacêutico sobre o remédio que ele me indicou quando a estricnina foi colocada na fábrica? Mesma coisa um restaurante, a gente tem todos aqueles fiscalizadores que vão lá ver se está limpo, se não está limpo e etc, né, as questões de saúde. E aí eu não posso com algum alimento, por exemplo, que está escrito lá no cardápio que tem aquele alimento, né? Glúten, eu não posso com glúten. Só que aí eu fui pedir aquela comida, o cardápio está dizendo, aí eu comi. Qual é a responsabilidade desse fiscalizador do restaurante a respeito do glúten que foi servido, por exemplo, numa comida que eu pedi, cuja responsabilidade é só minha, porque diz que está, ou numa que eu pedi, não consta no cardápio que tem glúten, e eu de repente pedi uma, e o cozinheiro inadvertidamente colocou o glúten na minha comida. Ou que na verdade até tem, né, efetivamente. Mas se tivesse, você tem a responsabilidade pela formação do cardápio, mas eu estou dizendo o seguinte, no cardápio não diz, e não vai glúten, mas o cozinheiro resolveu criar maravilhosamente, colocou amendoim, que é pior que glúten ainda, e pôs amendoim, porque achou, pô, vou dar um toque especial no amendoim do vatapá do Edmil. Aí eu chego e como aquele vatapá e morro em cima da mesa. Veja, qual é a responsabilidade dos fiscalizadores, quando na verdade ela é daquele cozinheiro que alterou a receita e acabou matando o paciente. É a mesma coisa na construção civil. Você tem normas e você tem empresas que fornecem, são empresas gabaritadas e qualificadas, né? Eu quero acreditar que eventual questão só pode ser por erro, porque essas empresas grandes, qualificadas, elas não querem também queimar o seu nome, o seu institucional, alterando fórmulas que tragam prejuízo, porque elas também ficam responsáveis pelos vícios construtivos.
O que se acontece, se for buscar no mercado, você vai ver que nós estamos com uma chuva gigantesca de ações de vícios construtivos forjadas. Então você tem o outro lado, que é uma fabricação de defeitos e etc., em grande quantidade, né? Basta ver o que está acontecendo. Então assim, eu queria só sopesar, porque as responsabilidades precisam ser divididas. Né? Seria como um advogado, por exemplo, ter responsabilidade pelo resultado da ação, quando quem julga é o juiz. É que aí a gente tem uma questão da vulnerabilidade do consumidor, nós precisamos ter de alguma forma, ainda que não seja justo no plano total, né, absoluto, com certeza a instituição financeira ela tem um suporte diferenciado para poder arcar com isso e depois até ir atrás de outras responsabilidades dentro daquela cadeia de fornecimento, né? Então o consumidor ele acaba tendo uma credibilidade, aí é uma questão de aparência também. Sim. Pô, qualquer que seja a instituição financeira que esteja colocando o seu nome, há uma credibilidade por trás disso, né, que faz com que o consumidor tenha, entre a escolha de A ou de B, vá para aquela. Então, essa questão, ainda que não seja no ponto de vista técnico, do estruturante daquela obra, a fiscalização ou a interferência, mas você trouxe elementos, doutor Edmilson, que, por exemplo, o banco pode, eventualmente, numa hipótese, trocar a construtora por alguma questão que ela identifique durante a execução da obra, tal. Então, assim, são fatores que absorvem, no meu ver, em razão do risco da atividade, né, da lucratividade que está sendo operacionalizada naquela incorporação, e a visão de credibilidade para o consumidor, garantindo o direito de regresso, tudo, a responsabilidade também por conta da solidariedade que acaba sendo evidenciada. Né? É justo ou não é? É claro que se é forjado, tem algumas situações que vão fugir, sim. Né? Por exemplo, usar areia da praia para construção, né? Né? O caso célebre que a gente tem, né? Então é claro que a gente acaba tendo situações e situações, mas eu acho que a grosso modo fica difícil a instituição financeira deixar de ter responsabilidade para o consumidor, né, por conta desses fatores aqui. Mas isso daí seria um tema, né, um palco para muita discussão. Tudo. Mas escapando um pouco da questão da incorporação, essa questão da responsabilização da instituição financeira é um pouco pesada demais. Tá? Eu me lembro que, quando eu trabalhei numa instituição financeira... Você está fora. É muito comum que a pessoa adquira um imóvel, faça o financiamento com aquela instituição e, no primeiro problema, ela vai reclamar com a instituição. Certo? Então, rachou a parede. Vai ao banco reclamar. Escuta, comprei um imóvel aqui, agora rachou a parede. Tá? Teve lá um problema de fraude. Tá? Um problema de fraude, foi intimada de uma ação de execução com penhora daquele imóvel. Vai reclamar na instituição financeira. Olha, recebi uma notificação aqui de leilão do meu imóvel. Né? Então era muito comum que a gente respondesse assim, olha, o banco não vende imóvel. O banco faz financiamento. Quando você chegou aqui, você já conhecia o imóvel e conhecia o vendedor. Você nos apresentou. Então, vai reclamar com ele. E olha, reclame direito, cuide bem disso, porque se o imóvel, se você perder a propriedade do imóvel, você vai continuar devendo. Você vai ter que continuar pagando. Né? Então, há no mercado, por motivos que são difíceis de serem precisados, esse pensamento de que o banco financiador responde por tudo. Mas nesse caso aí, Mauro, seria o caso do banco não ter participado de nenhuma parte da incorporação.
porque até o doutor Edmilson trouxe muito bem que faz todo um estudo jurídico sobre eventual evicção, sobre os alienantes e tal. Então, essa situação, até pelo tempo de obra, que demora 2, 3 anos, aí depende, né, a gente pode colocar aí uma média, dificilmente respingaria com relação ao patrimônio de afetação para aquela pessoa em si. Agora, quando a instituição financeira, eu acho que esse caso é mais emblemático nesse ponto, ela só vem quando dá realmente do pagamento, né? Então a obra foi executada, tudo, a pessoa precisa pagar, ela vai lá atrás do banco e faz o financiamento. A análise jurídica do banco para esse financiamento é diferente daquela análise que foi feita para acompanhar a incorporação, não é isso? Mas em termos também, porque apesar de ter uma análise especializada de engenharia, jurídica, financeira, a análise do banco é uma análise financeira. É um negócio financeiro. O banco vai emprestar dinheiro para o incorporador levar à frente aquele empreendimento, certo? O que ela vai verificar, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista jurídico, é se não há risco ao empréstimo, tá? E não se não há risco de engenharia ou se não há risco jurídico naquele empreendimento. Então, fica complicado. Com exceção dos casos de Minha Casa Minha Vida, onde há uma participação maior da instituição financeira, é complicado querer transferir para a instituição financeira responsabilidades de engenharia que são exclusivas do tomador do empréstimo. Certo? O banco é o fornecedor de recursos e o empreendedor é o tomador de recursos. Tá? Então, a responsabilidade do tomador de recursos, pelo que ele está ali construindo, é dele. Tá? Claro, a justiça tem lá os seus meandros que acabam, de alguma forma, respingando para a instituição financeira. Mas ela é tão prejudicada quanto, muitas tão vezes. Prejudicada ela também perde, né? Ela também perde. E só para complicar um pouco a sua fala, você disse, não, mas aí quando o banco entra, né, o imóvel é diferente do... Pois é, só que durante a fase da incorporação e venda, você tem uma fase que está na fase de obra e você tem a outra fase que é obra terminada e que o banco continua naquilo. Então, embora você, por exemplo, o Dr. Mauro, né, disse, ele chegou lá, ele já escolheu o imóvel está pronto e construído. Só que esse mesmo imóvel é aquele construído durante a fase de construção analisada pelo banco. Sim. Então, você não consegue muito dissociar isso, porque se fosse entender, então, toda construtora que vender após concluído o empreendimento, o banco não tem responsabilidade nenhuma, mesmo que caia. É que o que eu quis dizer... Mas geralmente é a mesma. É a mesma, porque é o mesmo banco, né? a mesma obra, a mesma, né, acompanhamento. A única coisa que uma foi antes do Habits e a outra foi a posterior ao Habits. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, até porque seria venda casada se fosse... Mas o que eu quero dizer você tem vendas prontas. É que às vezes você não tem a instituição financeira trabalhando na fase de construção. Sim, é o imóvel pronto, isso é a venda do imóvel. Né, então você não teve aquela... Então a instituição financeira só aparece realmente na hora da intermediação com o consumidor. Mas vem a pergunta. A NBR 15575/2013 foi criada, foi estudada para ter essa garantia adicional para a instituição financeira. Vem a pergunta: quem é que fiscaliza a execução dessa norma de desempenho? Deveria ser fiscalizado pelos órgãos que compõem. Mas ela não é publicada em lugar nenhum. Porque a responsabilidade pelo projeto é de quem fez o projeto. Então eu vou fazer um projeto da caneca, eu vou falar, essa caneca foi feita no padrão médio de qualidade, ou seja, ela tem uma duração aí de uma vida útil de 10 anos. Não, essa caneca foi feita com um padrão baixo de qualidade. Ela tem uma vida útil de 1 ano. Evidentemente, o preço das canecas serão diferentes. Só que isso não está no memorial de incorporação, não está na lei de incorporação, não está em lugar nenhum. E aí a minha pergunta é, como é que eu vou saber se aquele projeto de construção, seja de 1 dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios ou 4 dormitórios,
é ou não é de boa qualidade? Quando você fala de financiamento habitacional, isso existe, né? Porque você fornece o memorial com as marcas utilizadas. Inclusive o rol de Mas marcas. isso não está no memorial de incorporação que vai para o registro de imóveis. Mas está no memorial de assinatura com o banco. É isso que eu estou dizendo. Quando Ah, você mas tá- financia esse memorial, ele E não vai pro reforça a banco. responsabilidade aí do banco? Não, o banco... Não, Você o banco, entendeu? Porque não, mas você aprova empresas que têm qualidade, renomadas, tudo. isso. Você está avalizando de uma certa forma. Não, mas se essas empresas são reconhecidamente qualificadas tecnicamente por todos os emissores, né, dentro das normas, e o banco tem o seu memorial com as marcas já estão autorizadas. Ok? Sim. São marcas autorizadas. Se a empresa usar qualquer uma, vamos dizer que sejam 3 marcas, uma das 3, ela está dentro e você sabe, inclusive, o padrão. Certo? E eventual defeito em qualquer uma dessas peças é de responsabilidade do fabricante. Porque senão nós estaríamos trazendo só para o banco a responsabilidade geral pelo mercado. Mas não é. O fabricante tem responsabilidade pelo material que ele forneceu. Sim. Se o construtor quiser usar outra marca diferente destas, tá certo? O banco tem que participar tem que ter autorização. Sim, ele tem que autorizar. E normalmente o banco, para exigir isso, e às vezes acontece, você tem que ter uma marca tão qualificada quanto, aprovada por todos os órgãos também. Seria o seguinte, vamos dizer que você tenha 5 marcas no mercado, tá certo? Você poderia colocar no memorial as 5. Você põe 3. Se você quiser mudar para uma dessas outras 2, elas terão que estar no rol dessas 5. Porque você não pode chegar com uma outra marca Xing Ling lá e dizer assim, não, eu quero colocar essa aqui, uma marca, né, eu vou colocar... Não, você não pode. Então elas têm que estar previamente autorizadas, cumprindo a norma e etc. O fabricante tem lá a sua responsabilidade. E o banco tem que anuir com essa mudança. Você não pode simplesmente mudar e dizer, mudei aqui porque eu quero mudar e por preço. E preço não é fator de mudança, já quero adiantar. Por quê? Porque toda vez que você trouxer para uma mudança que vai reduzir preço, eu estou dizendo a marca, porque a redução de preço tem que ser na eficiência e na eficácia, né? Obras em menor prazo, tudo isso faz redução de preço, mas não na troca de materiais para materiais de menos qualidade. Porque para isso você precisaria da anuência ou da CRE, da Comissão de Representantes, ou de 100% das pessoas que já adquiriram. Sim. Não, e acho que é importante aqui, primeiro, a gente está no plano teórico discutindo essa responsabilidade, mas isso não significa que o advogado que está analisando o caso concreto vai colocar a instituição financeira no polo passivo da ação. Sim. Primeiro porque você tem essas empresas com credibilidade, tudo, elas têm uma solvência dentro do mercado e fica muito mais fácil você ter a responsabilização direta delas. A grande questão sempre que vai ser evidenciada é a situação daquela empresa que seria a responsável direto, vamos chamar assim, ela chegar num ponto de insolvência que faz com que haja essa dificuldade do consumidor ter a sua proteção, né? Então aí sim você vai pensar em ampliar para os demais. Então não é porque é solidariedade, né? Claro que a solidariedade ela permite você escolher qualquer um dentro dos agentes, mas você não vai necessariamente ir direto para a instituição financeira em razão disso, né? Então sempre tem que tomar essa cautela. Bom, olha só, É uma discussão longa. É uma discussão longa. E você vê que aqui ó, eu tinha feito Sentimentos diferentes. sentimento diferente. E nós tínhamos aqui programado algumas questões tal que não deu tempo de explorar nesse episódio. Por isso que, olha só, nós vamos ter que fazer mais um episódio sim, né? Então, olha só, você que está nos acompanhando, fique ligado porque teremos o 3º episódio sobre lei de incorporações. Olha só, discussões incríveis e você está percebendo que aqui na Adnotari, no Adnocast, nós temos realmente discussões com pessoas abalizadas, com conhecimento e assim, é importante para ter a sua formação diante do caso concreto. Olha só, essa questão de incorporações é bem complexa mesmo. Demais. E por isso que a gente precisa explorar muito bem. Então, olha só, siga-nos nas nossas redes sociais, @adnotari no Instagram. Você também tem acesso ao nosso site, adnotari.org.br. Não é associado ainda? Você está perdendo várias oportunidades de crescimento profissional na área do direito notarial e registral. Então, vem com a gente, siga-nos e bora lá, bora que dá. E vamos pro próximo episódio. Abraço! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, hein?